O Júnior, aquele que viveu a vida toda na sombra da irmã Sandy, do tio Chitãozinho e do pai Chororó, recebendo palco de herança, e que resolveu tirar sarro dos patriotas, gritando contra a anistia e ainda debochou de inocentes, como se zombar do povo, não fosse zombar do próprio Deus. Pois bem, o castigo veio rápido e agora está atolado até o pescoço em escândalos, arrastando o pai Chororó e a mãe Noeli para a lama. Aos 42 anos, o garoto, com síndrome de Peter Pan, que não cresceu até hoje, está enrolado em calotes e manchetes vergonhosas e questionamentos do povo. Será que ele está falindo e levando junto com ele o pai? Aquele personagem que um dia foi idolatrado e querido por todos nós brasileiros, hoje se mostra, como sempre, privilegiados de berço, que nunca levantou um dedo pelo nosso país, recebeu tudo de mão beijada. Esse é o caso do famoso irmão da Sandy, conhecido assim, porque carreira própria ele nunca teve. Filho do Chororó, sobrinho do Chitãozinho, alimentado pelo sucesso da irmã Sandy, agora virou manchete por calote e processo judicial. O sujeito que pousou de engajado, gritando palavrão em rede nacional contra a anistia, está atolado até o pescoço em ações na justiça. E o mais engraçado é ver esse almofadinho que parecia nunca ter falado um palavrão na vida, agora caindo na boca do povo, não pela música, mas pelos escândalos. E a coisa não para por aí, porque o rolo acabou envolvendo até os pais, Chororó e Noeli, que apareceram como fiadores de um contrato de aluguel rompido pelo filhinho de 42 anos que ainda vive como um adolescente. O empresário dono do imóvel não perdoou. Disse que o irmão da Sandy não cumpriu nem o tempo mínimo de permanência no imóvel. É de se rir ou chorar ao mesmo tempo, O cidadão, que já foi vendido como astro, está morando de aluguel, dando calote imobiliário e colecionando processos, enquanto a sua carreira fica enterrada junto com a dupla que acabou. Porque sem Sandy para escorar, a realidade mostra que não há fama eterna. Só há a dura cobrança de quem zombou da fé, zombou do povo humilde e agora colhe vergonha pública. E como todo bom artista decadente precisa de desculpa esfarrapada, o Júnior resolveu dizer que largou o imóvel porque tinha umidade e bolor constante, como se fosse um coitado morando em um barraco de periferia. A informação saiu do colunista Fábio Oliveira, mas a história não colou. O dono do imóvel jogou na mesa um laudo técnico feito antes da entrega das chaves, tudo documentado, com a assinatura do próprio irmão da Sandy. E olha o detalhe, até agora o rapaz não apresentou uma prova sequer de que existia mofo na tal mansão. Meus amigos, imagina alguém entregar uma mansão para o filho do Chororó com bolor e infiltração, sem constar no contrato. É querer chamar a gente de idiota. O mais bizarro é ver como tentam dar um ar de drama na coisa, enquanto a verdade é que o Júnior sim, simplesmente quebrou o contrato e deixou o pepino estourar no colo dos pais. E a novela vai ficando cada vez mais feia, porque além de quebrar o contrato, ainda aparecem fotos de festas feitas pelo próprio Júnior dentro do imóvel, o que destrói qualquer papo de que a casa era inabitável ou com risco à sua saúde. Resultado, o empresário pede R$100 mil de indenização do músico aposentado e dos fiadores, nada menos que Noeli e o próprio Chororó, que nunca tiveram polêmicas públicas envolvendo os seus nomes no passado. E como a justiça não costuma brincar, no mês passado saiu a decisão. Eles são obrigados a pagar os embargos sob o risco de penhora ou bloqueio de bens. Ou seja, o Júnior, que gritou contra a anistia, agora está à beira de provar do sabor amargo da lei, pagando por calote como qualquer mortal. É a prova de que a fama passa, mas a conta sempre chega. Ou seja, o tal machão Júnior, aquele mesmo que subiu no palco para gritar anistia o caralho contra a gente presa injustamente, agora mostra que sempre foi uma almofadinha que cospe no povo simples, justamente do povo que um dia o admirou. Pessoas humildes, patriotas, que não fizeram nada contra ele, mas que hoje estão mofando atrás das grades por perseguição política. E o sujeito vem posar de revolucionário só para lacrar. No fundo, o Júnior nunca se importou com ninguém além dele mesmo. E esse é o retrato que a gente vê. O irmão da Sandy, que não consegue nem pagar o prejuízo de um imóvel que ele mesmo destruiu, empurrando a conta para os pais, como se fosse um adolescente irresponsável, sobe num palco para pagar de esquerdista e gritar anistia o caralho pra gente inocente.
É patético ver esse lutador de palco virar manchete por calote, festa em mansão e contrato quebrado, enquanto joga o peso nas costas do Chororó e da Noeli. O cara nunca soube assumir nada, sempre carregado pelo sobrenome e pela irmã. E é justamente esse tipo de figura que tem a audácia de apontar o dedo contra brasileiros inocentes, que hoje estão pagando o preço de uma justiça seletiva, política e cruel. Enquanto os verdadeiros patriotas sofrem perseguição, o Júnior se diverte, entrega imóvel caindo aos pedaços e ainda posa de justiceiro. Isso só escancara a diferença. De um lado, gente honesta sendo punida, do outro, playboyzinho privilegiado que nunca passou de um figurante da própria vida. O mesmo Júnior que vive dizendo que pessoas inocentes não merecem anistia é o mesmo Júnior, irmão da Sandy, que nunca abriu a boca sobre a Lava Jato ou sobre os roubos do Lula. E olha só, o Lula foi salvo pelo Fachin, que anulou as condenações ligadas à Lava Jato e devolveu ao homem a chance de ser candidato de novo. Na época, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Triplex, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Só isso já é suficiente para a gente perder a fé na justiça do nosso país. E a mesma justiça que perdoa e abre caminho para um político ladrão e corrupto como Lula, que agora aparece como inocente, mas ao mesmo tempo corre atrás de tirar a anistia de um monte de gente que está sendo perseguida e ainda vai lá e condena Bolsonaro sem nem ter a competência, como o próprio Fux já disse, e aí colocam o maior líder político do Brasil de castigo sem poder usar a rede social, sem poder se expressar livremente. É como se falassem, né? Bolsonaro, fica quietinho aí na tua casa, se comporta, senão a gente manda você pra papuda. Isso não é justiça, isso é perseguição escancarada. E eu vou falar de novo. Um monte de gente que hoje está sendo injustiçada sempre teve admiração por esse Júnior. Porque, querendo ou não, boa parte do povo brasileiro sempre olhou para o Chitãozinho e o Chororó com respeito. Uma dupla que construiu história, que marcou gerações. Só que o Júnior e a turma dele nunca deram bola para o sertanejo. Nunca curtiram o que o pai representava. Sempre foram fãs mesmo de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque. O povo, no entanto, sempre gostou dos filhos do Chororó justamente por serem filhos do Chororó. Aí aparece uma cena ridícula dessas, dele gritando anistia o caralho em cima de um palco, e pode ter certeza que o sujeito, na arrogância dele, nunca vai pedir desculpas e nem perdão, não vai tentar corrigir o estrago e nem dar uma palavra de humildade. E para piorar, é um cara que não consegue arcar nem com os próprios problemas, não dá conta de pagar os aluguéis e precisa puxar o pai e a mãe para apagar incêndios da sua vida. E olha só, patriotas, quem resolveu abrir o jogo foi ninguém menos que o Ratinho. Sim, o apresentador Ratinho, que é um dos caras mais direitos, sinceros e retos da televisão brasileira. Ele não tem papas na língua e falou o que muita gente pensava, mas não tinha coragem de dizer sobre esse Almofadinha Júnior, filho do Chororó. O Ratinho deu a fita completa sobre quem realmente é o tal do Júnior, escancarou a realidade sem rodeios, desmontou aquela imagem de bom moço que sempre tentaram vender e acabou de vez com a moral do rapaz. Eu vou colocar aqui para vocês verem com os seus próprios olhos o que o Ratinho falou, porque foi certeiro. O que o Ratinho disse não só surpreendeu, como também expôs uma verdade que já estava entalada na garganta de muita gente. E sinceramente eu achei que foi bem feito, porque arrogância demais, uma hora cobra o preço. Então veja aí agora o que o Ratinho falou e tire as suas próprias conclusões. Deus. Outro também que foi falar lá no Detal e também tá tomando pau tudo quanto é lado é o Júnior, que era da Sandy. Tá levando pau. Esse apanhou, hein? Deu Tá apanhando até agora. Deu uma de tonto, levou. É o cara alheia. Lamentavelmente, esse menino não tem talento como a irmã tem muito talento, ele não tem. Ele ia pra se aparecer, inventou de... Primeiro tentou ser roqueiro. Os roqueiros não quiseram ele. Roqueiro não gosta de sertanejo. Ele canta ainda? Nunca cantou. Quem canta é a Sandy. Ele ia na casa. Não, ele canta. Ele tem um grupo. Tem um grupo. É uma bosta, mas tem. E chegou lá falando bobagem. Eu tô cansado de falar aqui. Você pode notar, a maioria dos sertanejos entraram na campanha política a favor do Bolsonaro. É verdade ou não é? É verdade. Inclusive eu fui com ele, eu fui com umas 40 duplas lá, tudo bem, eu tava junto, tá bom. Nós fomos visitar o Bolsonaro porque tava todo mundo apoiando o Bolsonaro na época.
Agora, só que nós perdemos a eleição. Eu estou falando nós porque eu estava do lado do Bolsonaro. Eu não sou de correr de você falar, você é apaixonado pelo Bolsonaro? Não, eu sou centro-direita. Eu sou contra a esquerda, porque eu nunca vi a esquerda fazer alguma coisa que presta no mundo.